dia, bom dia, bom dia! Vocês estão bem? Iniciando mais um Café com Gratidão. Sejam muito bem-vindos nessa manhã gloriosa. Que a presença do Espírito Santo te invada agora, visite a tua alma agora. Cure o teu espírito, cure a tua mente, fortaleça as tuas emoções. Traga restauração, traga vida, fortaleza e te faça caminhar mais uma milha. Estou um pouco gripada, resfriada, não sei aí de onde você está nos assistindo, a sua região como está, mas aqui, Araxá, Minas Gerais, está muito frio, muito, a temperatura tem caído de repente, e aí com ela vem também o resfriado, né? Mas tudo isso faz parte. Que a graça do Senhor te fortaleça nesse dia e estenda as suas mãos sobre você e derrame bênçãos, que o Senhor guarde a tua entrada, guarde a tua saída, que decisões assertivas, debaixo do conhecimento e da misericórdia de Deus, possa vir sobre você nesse dia. Deus abençoe. Quero falar nessa manhã sobre preparação. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei se você sabe qual é o teu chamado, para que você está aqui, para que Jesus te chamou, o que Ele entregou em tuas mãos e o que você tem feito com tudo isso. Mas de uma coisa eu sei, que independente do que você tem, independente do que Ele te entregou e da quantidade, você precisa saber gerir isso. Você precisa se preparar para a execução. O texto que nós iremos ler hoje fala sobre isso. E eu já falei aqui no Café com Gratidão que você não pode estar em uma estação de inverno com roupas de verão. E muito menos numa estação de verão, num clima tropical, com um ornamento de inverno. Você precisa estar ornado, adornado, de acordo com o tempo e com a estação que você está inserido. Mateus capítulo 17, verso de número 20, vai dizer assim: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Uma coisa interessante. Veio um pai correndo até Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu filho, ele está sofrendo muito. E eu levei aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E é interessante que o menino está convulsionando, os discípulos estão do lado, o pai está aflito à frente de Jesus, Jesus chama o pai à parte. O evangelista Marcos vai escrever capítulo 9, dizendo que Jesus chamando à parte o pai, enquanto o menino convulsiona, porque o demônio o pega, ele espuma, ele se lança no chão, e ora joga no fogo, e ora joga na água, tentando destruir aquele menino. Jesus chamando à parte, pergunta o pai, desde quando acontece aquilo? E o pai vai dizer, olha, desde a infância. Ora ele se lança no fogo, ora na água. Ele espuma, ele cai, ele entra em convulsão. E eu levei aos seus discípulos e ninguém pôde fazer nada. Então esse pai já vem sofrendo com esse filho há muito tempo. E o que eu acho interessante é que em vez de Jesus logo libertar o menino, enquanto os discípulos estão confusos porque não conseguiram curar, o pai está a dizer a Jesus o que acontece desde a infância e o menino está sendo atormentado do lado. Jesus poderia curá-lo logo, poderia atender ao pedido do pai e acabar com a ansiedade dos discípulos que estavam se questionando por que eles não conseguiram fazer nada. Só que antes de Jesus curar o filho e acabar com aquela tormenta, entrar com providência e com milagre nesta família, Jesus ele quer tratar primeiro o seio do pai. Ele quer trazer a fé ao coração dele. Ele quer trazer libertação dentro do pai primeiro, para que depois tratar o problema que está acontecendo em sua casa. Perceba que antes que o Senhor envie o milagre àqueles que você tem clamado, Ele vai primeiro restaurar a tua alma. Ele vai primeiro restaurar a tua fé. Ele vai primeiro trabalhar no teu coração, trabalhar no teu íntimo, trabalhar na tua mente, trabalhar no teu caráter, fortalecer a tua base, a tua estrutura, para que depois Ele possa alcançar aqueles que dependem de você. Porque se Ele não trabalha na raiz do problema, no seio da família, no centro do que está acontecendo, certamente pode ser solucionado agora, mas daqui a pouco estará do mesmo jeito. A mulher cananeia, quando ela corre atrás de Jesus, ela grita: Senhor, tem misericórdia de mim, porque quem está precisando? A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas o problema central era ela.
Através dela, a legalidade entrou na sua casa. Através dela e da família dela, os demônios fizeram guarida dentro do seu lar. Armaram acampamento e tenda e dali não saía. Então o Senhor precisava se apresentar a ela e também apresentar a ela mesma. Porque quando nós vamos ao encontro do Senhor, Ele primeiro coloca um espelho diante de nós para conhecer a nós mesmos e desenvolver o nosso caráter e aprimorar a nossa fé. Porque nós precisamos acreditar no que o Senhor está fazendo. Porque se Jesus ele vem, trabalha, liberta, cura, transforma, quem sabe atribuiremos isso a outras coisas, até mesmo os nossos métodos, até mesmo as nossas forças, os nossos esforços, entende? Então, para que nós entendamos e não tenhamos dúvida de que tudo isso que está acontecendo tem a mão do Senhor, tudo isso que está acontecendo, se manifestando, se movendo, é materialização da graça e da misericórdia infinita de Deus. Jesus, ele trata com o Pai para que o Filho seja restaurado. E os discípulos vão perguntar a ele, Senhor, por que nós não podemos expulsá-los? Jesus disse, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Porque os discípulos andavam com Jesus, estavam sendo instruídos, mas ainda não tinham aprendido. Pois depois que Jesus voltasse para o Pai, eles que continuariam, mas parece que eles ainda não tinham entendido. Que eles precisavam se preparar para aquele tempo. Eles precisavam entender primeiro o que Jesus os confiou, o que eles tinham em mãos, para que eles pudessem tratar aquilo com excelência, tratar aquilo com seriedade, tratar aquilo com graça, porque eles já não eram mais pescadores de peixes, eram pescadores de homens. Já não eram mais homens comuns, mas eram dotados de capacidades espirituais, capacidades especiais, aprimorados pelo Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem dar continuidade a esse ministério. Não somente difundir as boas notícias, introduzir o reino de Deus, mas também trazer cura, libertação, transformação, uma nova mentalidade. Eles precisavam desenvolver para que eles pudessem lidar com os problemas também que viriam, porque cada fase é um problema diferente. No verso 19, eles dizem, Senhor, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus, ele diz no verso 20, ele respondeu, dizendo, porque a fé de vocês é pequena. Opa! Então quer dizer que para mim executar grandes milagres eu preciso ter uma grande fé. Então quer dizer que para mim alcançar algo poderoso, ser usado por Deus, eu preciso ter uma fé uau. Não. O que ele vai acrescentar, ele vai explicar. Ele vai dizer, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que Jesus está dizendo, não é sobre o tamanho de uma fé, possuir uma fé capaz de me fazer me mover para o destino que ele tem para mim. Capaz de me fazer me movimentar, me locomover em direção ao propósito que ele, para mim, já estabeleceu. Não é sobre possuir uma grande fé, é sobre possuir uma fé. Pois certamente o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas todavia ele diz, vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês dirão a este monte, transpassa daqui para lá. E assim vai acontecer. Então perceba que não é sobre o tamanho de uma fé. Ou a quantidade de uma fé. É sobre você possuir uma fé que te faça se mover em direção ao projeto de Deus, ao propósito de Deus, aos dons de Deus, ao que Deus já te entregou. É você acreditar que Jesus, ele pode, mesmo que você não possa. Que Jesus move, mesmo que você não consiga mover. Que Jesus trabalha, mesmo que isso esteja além da tua expectativa, da tua mentalidade, da tua perspectiva. Mesmo que isso transcenda o teu cenário presente. Consegue entender? O homem disse, Senhor, se tu podes. Aí Jesus respondeu, se eu posso? Se eu posso, não. Porque se você veio a mim, você sabe que eu posso. Se você veio a mim, você acredita que eu posso curar o teu filho. Você está aqui porque você sabe que eu posso. Se eu posso, não. Se você pode. Você entende que tem muitas coisas paradas, não é? Porque se Jesus pode, se Jesus faz, se Jesus é capaz, não há espaço para essa dúvida. Não há espaço para isso. O que está barrando o milagre de acontecer é se você acredita que ele pode. É se você acredita de fato
que Ele é capaz de materializar isso. Não é Ele que não pode fazer, é você que precisa continuar acreditando. É você que precisa manifestar isso através das tuas obras, através da tua atitude. Se você pode, tudo é possível ao que crê. Foi isso que Jesus falou. Então não é sobre uma grande fé, é sobre possuir uma fé que move, uma fé que liberta, uma fé que cura, uma fé que transforma, uma fé salvífica, uma fé que abre fronteiras, uma fé que move o imóvel, uma fé que manifesta o invisível, uma fé que transcenda, uma fé que transforme, que cure, uma fé que faz o que você nunca imaginou e o que você nunca sonhou. Que nunca aconteceu diante dos teus olhos, começarão a acontecer através da tua fé. E fé não é o que dizemos, é como procedemos, é como nos movemos, é como manifestamos isso. O Senhor não quer que manifestemos a nossa fé de palavras, mas que nos movamos de acordo com o que cremos. Quero orar contigo nesse momento, para que o Senhor desperte o nosso coração para crer, para nos mover conforme a nossa fé. Depositar toda essa fé, toda essa confiança nele, porque ele pode, ele não é capaz segundo o que você acredita, não. Ele é capaz, mesmo se você não acreditar. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, pedimos perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas. Pedimos que o Senhor conduza os nossos corações a uma fé sobrenatural, Pai, que possa ser capaz de mover montanhas. Ainda não vemos, mas cremos e apalpamos pela fé em Ti. A nossa confiança esteja firmada, fortalecida, alicerçada na Tua palavra e na Tua presença, porque não há nada maior do que o Senhor. Nós cremos, glorificamos o Teu nome, que nesse tempo possamos ser despertados para viver e para contemplar o sobrenatural. Renova a nossa fé no Senhor e a nossa esperança e a nossa expectativa. Que toda sombra de dúvida e variação caia por terra. Toda incredulidade nesta semana, neste dia, seja repreendido. Em nome de Jesus, nos posicionamos em fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que pensamos ou do que pedimos. Levanta-nos da tua presença como aqueles que farão a diferença e procederão conforme a tua vontade no propósito que o Senhor nos entregou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode dar um amém, que a graça do Senhor alcance, fortaleça, renove, te levante para você continuar essa jornada sobrenatural de fé. Que Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão.